E aí, gente, tudo bem? Na aula dessa semana, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que é interessante, eu vou pegar uns vídeos aqui do Isaiah Thomas, ou Isaiah com I-S-A-I-A-H, não I-S-I-A-H, porque eu quero analisar com vocês algumas coisas que a gente pode fazer para atacar jogadores mais altos. Por que eu escolhi o Isaiah Thomas? Porque dificilmente vocês vão ver diferenças de alturas maiores do que isso aqui, tá? Se eu não me engano, ele tinha tem 1,78 m, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. E ele jogou na NBA, né? Durante bastante tempo, numa era em que a gente não tem tantos caras menores. Então eu quero analisar alguns tipos de jogadas e como ele se movimenta, para você ver que tem como você criar coisas contra jogadores mais altos. Às vezes a gente fica muito desesperado, mas, assim, claro que a altura é uma vantagem no basquete, mas a gente Mas pode se livrar. A gente pode se livrar de jogadores mais altos, não só com velocidade e ter que pegar eles no contra-ataque, né? Porque quantas vezes a gente se desespera e fala: meu Deus, time mais alto, ai, o que eu vou fazer aqui na meia quadra? Eu preciso correr contra-ataque. Não é só no contra-ataque que você pode fazer coisas. Você pode fazer coisas na meia quadra, você pode criar. O que eu recomendo? Que você fique muito bom nas bandejas simples. Então, bandeja direta com a mão assim, bandeja com a mão assim, bandeja por baixo da cesta, bandeja por baixo da cesta com a outra mão. Tem as duas mãos, consiga fazer as cestas com as duas mãos e trabalhe nisso. Trabalhe no seu bandeja de pé trocado, bandeja de um pé só, coisas que quebrem o tempo do jogador que está te marcando. Porque um jogador muito mais alto, ele pode se dar o luxo de chegar atrasado em algumas jogadas, porque a altura dele vai compensar, o tamanho do braço vai compensar. Então, quando você é menor, você não tem essa margem de erro. Então, vamos aqui, ó. Olha essa situação aqui que a gente vai ter. Ó. Um corta-luz. Não dá para ele esperar o momento de atacar. Ele já desce rápido. E aqui, poderia soltar aqui? Poderia soltar de volta aqui, mas não, né? Não vai fazer isso. Então, olha o que ele faz. Vamos prestar em câmera lenta. Vamos ver a passada dele. Tum, tum, segurou a bola. Percebe que ele não deu o segundo passo? Olha aqui. Ó. Em câmera lenta é muito complicado ver qual é o primeiro passo depois do drible, né? Mas eu considero que esse foi o passe junto com o drible. Ele poderia fazer direita, esquerda e subir. Mas é isso que esse cara tá esperando e é isso que esse cara tá esperando. Ele sobe antes. Como ele sobe antes, ele não dá tempo do marcador subir e ir atrás dele. E é aquilo. Ele finaliza uma bandeja sem tabela, que é uma coisa mais difícil do que fazer a bandeja com a tabela. Só que se ele cria um ângulo aqui e vai na diagonal, por exemplo, ele vem para cá para cortar para dentro, provavelmente ele leva um toco. Tá? E ele é canhoto, então o que ele faz? Ele já dá o primeiro passo com o pé direito, que é o último, né? Pode ser o primeiro passo com o pé esquerdo, mas aí é uma sensação de finalização diferente do que você está acostumado a fazer. Aqui, ó. Movimenta sem a bola. Ó, ele entrega a bola e já corre. Essa é outra coisa que você pode fazer. Correr. Ó, pum. Tudo vocês vão perceber que o jogo dele envolve pegar o marcador no contrapé. Ó, ele sobe quando o marcador ainda está no chão. Ele sobe quando o marcador ainda está escorregando. Porque é esse tipo de coisa que exige muito equilíbrio, muita força, muita velocidade e muita técnica, é o que vai criar esse tipo de possibilidade.
Aqui. Ó, lendo a jogada, pum. Step back, side step, são arremessos difíceis? São. Mas, ó, ele sabe que é um jogador mais alto e mais lento que ele. Então, ele sabe que se ele criar esse arremesso, se ele criar esse espaço, ele vai conseguir soltar o arremesso a tempo. E se você treina e consegue ter uma técnica firme nesse backstep, nesse sidestep, você consegue. Tum. Ele sabe que o cara não vai chegar. E olha o quanto ele pula para trás. Ó, onde ele começa, olha onde ele acaba. Ele pulou aqui praticamente à altura dele para conseguir criar esse arremesso. E ainda tinha uma mão na cara. Claro, nível NBA nunca vai ter arremesso extremamente livre. Aqui. Outra coisa, saiu do corta-luz. Ó, se ele resolve aqui dar um passe, ajeitar a mão, pouco. Trava, hop, né? Sai do drible com um salto, um mini salto, né? Bate os dois pés e arremessa junto. Então, mesma coisa aqui. Percebeu que quem está marcando o corta-luz não subiu, te deu esse espaço, olha a velocidade com que ele arremessa. Aqui é claro que a gente está só olhando situações de ele criou arremesso para ele mesmo. A gente não está falando de passe de bola, a gente está falando de criar, de fazer a jogada correta. Né? Estamos falando de criar arremessos sendo um jogador menor. Aqui, ó. O corta-luz é muito útil. E olha, percebeu que tem um grandão nele. Ele sabe que ele consegue dar a volta no grandão. Ó. Perdeu o jogador mais rápido, ele sabe que ele consegue dar a volta. E aí ele vem para finalizar. E olha a bandeja de mão trocada. Se ele vem para a bandeja normal, a chance dele tomar um toco aqui é muito grande. Outra coisa, presta atenção nesse corta-luz aqui, para o box out, né? Para impedir que o cara venha contestar o arremesso. E ó, ele faz direita, ele só vai com a mão direita e já sobe com a mão esquerda. Ele faz com a mão trocada justamente para pegar o cara no contrapé. Aí aqui é um pouco mais acrobático, né? Ó. Então, 1, 2, pula no momento em que todos estão em cima, ele abaixa e finaliza com o toque. E aí, gente, vem de você ficar embaixo da cesta entendendo como a física funciona. Tô falando de sentar e fazer conta? Não, mas ver na prática, se a bola bate aqui, com essa rotação, ela vem um pouquinho mais para cá. Acostumar a sua mão. Ah, se eu tô nessa posição, eu preciso colocar a bola ali, com que força, com que rotação eu tenho que fazer? E isso é feeling. Ou vocês são extremamente inteligentes, fazem uma conta e na hora, em meio segundo, conseguem fazer essa conta, o que eu, pessoalmente, acho impossível, ou você treina repetidas vezes e você ganha esse feeling. Estamos falando do Isaiah Thomas, poderíamos estar falando do Kyrie Irving, que é um pouco mais alto que ele, mas ainda assim é um cara que tem uma desvantagem de altura em relação aos outros e é rei disso. Se alguém quiser ver vídeo em preto e branco do cara que, na minha opinião, era o cara que melhor tinha esse feeling de como rotacionar a bola na tabela, George Gervin, jogou no San Antonio Spurs, depois jogou no Chicago Bulls. Aqui. Sempre contrapé do defensor, contrapé do defensor. Ó, isso aqui é muito interessante. Isso aqui eu adoro quando os jogadores menores fazem. Ó. Passou pelo dele. Viu que tem um grandão indo marcar ele. Al Horford, que inclusive vai jogar com ele depois. Não sei se o Al Horford chegou a jogar com ele no Celtics. Mas, ó, primeiro passo com a esquerda, segundo passo com a direita. Olha onde ele joga o corpo dele. Vamos em câmera lenta. Olha onde ele joga o corpo. Pum. Ele joga o corpo em direção ao pivô. Por quê? Porque aí o pivô só esticando o braço não vai conseguir chegar. Ele cria esse contato, cria esse espaçamento, essa distância entre o pivô e a bola, coisa que pode até gerar uma falta de ataque se ele for abaixando o braço, ou falta de defesa se o pivô abaixar o braço, como aqui ele parece. Não fez. Mas ó, e aí você cria espaço.
você vai ter que aprender a fazer a bandeja com a bola longe do seu corpo. Mas você cria espaço, você consegue finalizar na frente de jogadores maiores. Não precisa só arremessar. Aqui é outra coisa. Quando você cria essa ameaça de você descer, ó, de novo, contrapé. O cara ainda tá em pé, ele pula, fade away, né? Ao invés de dar um passo e arremessar reto, fade away é dar esse passo pulando para trás. A gente falou do Dirk Nowitzki, que fazia muito. No final, é aquilo. Os fundamentos, o seu arremesso, a sua bandeja dos diferentes locais, o seu drible, o seu controle corporal tem que estar muito sólidos para começar a fazer esse tipo de coisa. Ok? Aquele no Lakers, ele já é mais velho, então aqui ele não tem tanta velocidade. A gente está falando mais de técnica. Conseguiu uma troca com um pivôzão. É um cara maior que ele marcando ele. O que ele vai fazer? Mesma coisa. Ele vai colocar o corpo entre o marcador e a cesta. Porque aí pode ser, a menos que o cara seja, sei lá, o Wembanyama, o Marjanovic, os caras extremamente grandes. Isso aqui, só esse espaço aqui, é muito difícil, porque aí é só pela física mesmo. É muito difícil o braço do cara angulado, porque ele quer pegar a bola em cima, ser maior do que você de costas ou de lado com ele e mais o seu braço esticado. Ele tem que ter um braço muito mais comprido que o seu para conseguir fazer isso. E ó, de novo, é um arremesso de dificuldade maior? É, mas se você consegue fazer, é ótimo. Ó, ele infiltra com uma mão e troca de mão. Isso é outra coisa para pegar o cara no contrapé. Funciona, tá? De novo, ó, olha como ele sempre tenta colocar o defensor atrás dele. E aí ele trava para, se o defensor trombar com ele, ser uma falta. Ele faz isso repetidas vezes, gente, ó. Aqui, ó. Pá, passei. Aqui, ó, passei. Quantas pessoas já viriam para a cesta? Olha o que ele faz. Ele coloca o corpo dele numa posição para ele não levar um toco por trás. E faz a cesta. De novo, aqui é só entender, porque ó, eles têm medo que ele vire. E ele sabe que aqui os caras estão querendo fazer uma troca, deixar o cara mais ágil nele, deixar o cara menor o cara maior no pivô. Aí o que ele faz? Ele só movimenta um pouquinho o corpo para indicar que ele vai parar e vai para cesta. Para um cara desse tamanho conseguir finalizar dentro do garrafão, gente, é muita técnica. Velocidade sozinha não faz isso, tá? Gente, era isso que eu tinha para a aula dessa semana. Beijão. Espero que ajude vocês a criarem arremessos para vocês.